Deixe-me começar com uma pergunta que quase ninguém gosta de encarar com honestidade. Se R$ 100.000 caíssem hoje na sua conta, você estaria mais perto da liberdade, ou apenas a alguns passos de perdê-los? A maioria das pessoas acredita que o dinheiro muda a vida automaticamente. Eu aprendi cedo que isso é falso. Dinheiro não corrige caráter, não corrige hábito e não corrige pensamento. Ele apenas amplia aquilo que já existe. É por isso que tantos ganham uma boa quantia uma única vez na vida, e alguns anos depois estão exatamente no mesmo lugar. Juntar R$ 100.000 não transforma ninguém. O que transforma é o que você faz depois que junta. Quando eu falo em transformar 100 mil em 1 milhão, não estou falando de sorte, nem de apostas brilhantes, nem de oportunidades imperdíveis. Estou falando de sobrevivência no jogo. Antes de pensar em multiplicar, você precisa aprender a não ser eliminado. A maioria perde dinheiro não porque o mercado é cruel, mas porque entra nele sem estrutura emocional, sem método e sem paciência. Confunde movimento com progresso. Confunde risco com coragem. E confunde otimismo com inteligência. Os primeiros 100 mil são perigosos, exatamente porque dão uma falsa sensação de competência. A pessoa começa a achar que entendeu o jogo, e é nesse momento que o jogo cobra caro. O dinheiro que muda uma vida não é o que cresce rápido, é o que permanece vivo. Tempo suficiente para crescer. Por isso, a primeira pergunta que você precisa se fazer não é como transformar 100 mil em 1 milhão, mas sim, como garantir que esses 100 mil não desapareçam? Eu sempre ensinei que o investidor inteligente começa pensando no pior cenário, não por pessimismo, mas por respeito à realidade. Quem não imagina o erro, acaba cometendo exatamente ele. Se você não consegue explicar em uma frase simples por que está colocando seu dinheiro em algo, então você não está investindo, está apostando. E apostas são emocionantes. Mas emoção é o imposto mais caro do mercado. Os primeiros 100 mil não exigem genialidade, exigem contenção. Eles exigem que você aprenda a dizer não. Não ao barulho, não às histórias de enriquecimento rápido, não à vaidade de estar certo. Porque o dinheiro não cresce na pressa, ele cresce na repetição silenciosa de decisões corretas. Por que ganhar mais dinheiro não acelera nada? Existe uma crença confortável que atrasa milhões de pessoas. A ideia de que, se você ganhar mais, tudo ficará mais fácil. Eu vi essa história se repetir por décadas. Pessoas inteligentes, trabalhadoras, ambiciosas, que acreditavam sinceramente que o próximo aumento, o próximo negócio ou a próxima virada resolveria tudo. Não resolveu. Ganhar mais dinheiro não corrige falta de método. Não corrige impulsividade. Não corrige ansiedade. Na maioria das vezes, apenas torna os erros maiores e mais caros. Quando alguém me dizia que precisava ganhar mais para investir melhor, eu sabia exatamente o que estava por vir. Ela ainda não tinha aprendido a administrar o que já possuía. Os primeiros 100 mil reais não exigem que você seja extraordinário. Exigem que você seja previsível. O problema é que previsibilidade não é sedutora. Não rende histórias para contar. Não impressiona amigos, mas o investidor que transforma 100 mil em 1 milhão não é aquele que encontrou a melhor oportunidade. É aquele que sobreviveu tempo suficiente para permitir que o tempo fizesse o trabalho pesado. O tempo é o fator mais subestimado das finanças. As pessoas falam de juros compostos, mas se comportam como se tivessem pressa, e pressa é inimiga direta da capitalização. Se você não consegue manter uma estratégia simples por anos, não adianta encontrar uma estratégia brilhante por semanas. Os primeiros 100 mil são um teste psicológico. Eles revelam quem você é quando não está desesperado
mas também ainda não está confortável. É nesse espaço intermediário que a maioria se perde. Alguns ficam excessivamente confiantes, outros excessivamente medrosos. Ambos, o caminho do meio é entediante e justamente por isso é eficaz. Quando você tenta acelerar demais, começa a ignorar margens de segurança. Aceita riscos que não entende. Depende de cenários favoráveis para não perder dinheiro. E depender de cenários favoráveis não é investir, é torcer. Eu sempre ensinei que o mercado não precisa cooperar com você. Você é quem precisa se estruturar para não precisar da cooperação dele. Transformar 100 mil em 1 milhão não exige genialidade contínua. Exige poucos erros graves. A maioria dos investidores não falha por errar muito. Falha por errar uma vez de forma irreversível. Preservar os primeiros 100 mil é mais difícil do que ganhar. Quase ninguém perde dinheiro de uma vez só. As pessoas perdem dinheiro aos poucos, convencidas de que estão aprendendo. Esse é um dos erros mais caros que já observei. O mercado aceita a ignorância. Ele não aceita imprudência repetida. Quando alguém junta 100 mil reais, acredita que o trabalho difícil acabou. Na verdade, ele apenas mudou de forma. Antes, o esforço era juntar. Agora, o esforço é não destruir. Preservar capital não é um ato passivo, é um comportamento ativo de contenção. Você precisa resistir ao impulso de estar sempre fazendo algo. Resistir à ideia de que dinheiro parado é dinheiro desperdiçado. Resistir à comparação constante com quem parece estar ganhando mais rápido. A maior parte das perdas não vem de decisões mal intencionadas, vem de decisões desnecessárias. Eu sempre repeti. Não existe obrigação de participar de todas as oportunidades. Na verdade, o investidor inteligente passa a maior parte do tempo dizendo não. Cada não bem dado protege seu capital. Cada sim mal pensado expõe você a riscos que não compensam. Os primeiros 100 mil exigem uma pergunta simples, mas incômoda. Se eu estiver errado, quanto isso pode me custar? Se a resposta for tudo, então você já sabe que está indo longe demais. A preservação do capital é o que permite que o tempo trabalhe a seu favor. Sem capital, não há juros compostos. Sem capital, não há estratégia. Sem capital, não há segunda chance. É por isso que eu sempre ensinei que evitar grandes perdas é mais importante do que buscar grandes ganhos. Uma perda de 50% exige um ganho de 100% apenas para voltar ao ponto inicial. O mercado não perdoa esse tipo de erro com facilidade. Quem transforma 100 mil em 1 milhão entende que o jogo não é sobre acertar muito, é sobre errar pouco. A margem de segurança não é negociável. Se eu tivesse que resumir tudo o que aprendi sobre dinheiro em uma única ideia, seria esta: nunca dependa de um único cenário para dar certo. Margem de segurança não é pessimismo. É humildade intelectual. Ela parte do princípio de que você pode estar errado, que o mundo pode mudar e que o mercado não se importa com suas convicções. Quando você investe sem margem de segurança, está dizendo, mesmo sem perceber, eu tenho certeza. E certeza é um luxo caro. A maioria das pessoas só descobre o valor da margem de segurança depois que perde dinheiro. Elas aprendem da forma mais dolorosa possível, pela ausência dela. Margem de segurança não é apenas pagar barato. É estruturar a sua vida financeira para sobreviver a erros, atrasos, crises e períodos longos de estagnação. Ela aparece quando você evita a alavancagem. Não depende de uma única fonte de renda. Não investe tudo em uma única tese, menos mantém liquidez. Menos aceita retornos menores em troca de previsibilidade. Os primeiros 100 mil não devem ser tratados como uma chance de brilhar. Devem ser tratados como uma fundação. E fundações não aparecem. Elas sustentam. Se você construir essa base corretamente,
O crescimento deixa de ser uma obsessão e se torna uma consequência. A ilusão da sofisticação é o inimigo dos primeiros 100 mil. Existe um momento perigoso na jornada financeira. Ele acontece quando a pessoa começa a confundir complexidade com inteligência. Eu vi isso acontecer incontáveis vezes. Quanto mais dinheiro alguém junta, mais sente a necessidade de parecer sofisticado. Produtos mais complexos, estratégias mais elaboradas, linguagem mais técnica e quase sempre resultados piores. A verdade desconfortável é que sofisticação raramente aumenta retorno. Na maioria das vezes, ela apenas aumenta custos, erros e autoconfiança. Os primeiros 100 mil não pedem engenhosidade, pedem clareza. Quando alguém me dizia que estava perdendo dinheiro porque sua estratégia ainda não era avançada o suficiente, eu sabia que o problema não era falta de inteligência, menos era excesso de vaidade. O investidor que transforma 100 mil em 1 milhão aceita algo que a maioria rejeita. O simples, quando repetido por tempo suficiente, vence o complexo mal executado. A ilusão da sofisticação nasce do desconforto com a lentidão. As pessoas querem sentir que estão fazendo algo especial. Querem movimento, querem ação, mas dinheiro cresce melhor no silêncio do que no espetáculo. Quando você sente vontade de mudar tudo porque parece parado, esse é exatamente o momento de não mexer. O tédio é um sinal de que a estratégia está funcionando. Os maiores erros não acontecem nos momentos de pânico. Acontecem nos momentos de impaciência disfarçada de inteligência. O dinheiro não muda quem você é. Ele revela muita gente acredita que precisa mudar de vida para mudar de comportamento. Eu aprendi o oposto. O comportamento vem antes do resultado. Sempre. Se você é impulsivo com pouco, será impulsivo com muito. Se é ansioso com 1000, será ansioso com 100 mil. Se busca validação externa agora, continuará buscando depois. Os primeiros 100 mil funcionam como um espelho. Eles mostram suas fragilidades com mais nitidez. É nesse ponto que muitos sabotam a própria trajetória. Começam a se comparar, começam a contar, começam a explicar. Dinheiro não gosta de plateia, ele gosta de disciplina. Quem transforma 100 mil em 1 milhão não vive anunciando decisões, vive executando sistemas. E sistemas não dependem de motivação. Dependem de repetição. Eu sempre disse que o investidor bem-sucedido não é o mais confiante, é o mais consistente. Porque a maioria desiste exatamente quando está perto? Se existe um ponto em que quase todos erram, é este. Eles interrompem o processo cedo demais. O dinheiro começa a crescer devagar e continua crescendo devagar por muito tempo. As pessoas querem confirmação rápida de que estão no caminho certo. Quorum sinais, quorum emacal. Mas o crescimento real raramente avisa quando está acontecendo. Os primeiros 100 mil ensinam uma lição dura. O progresso verdadeiro é silencioso, repetitivo e entediante. Quando alguém me dizia que estava repensando a estratégia porque os resultados não vieram rápido, eu sabia que o problema não era o método, era a expectativa. Você não transforma 100 mil em 1 milhão mudando constantemente de direção. Você faz isso permanecendo tempo suficiente na direção correta. A capitalização não recompensa entusiasmo, ela recompensa permanência. Cada vez que você interrompe o processo, você reinicia o relógio. E o relógio é o ativo mais valioso que você tem. A maioria não falha por escolher algo ruim. Falha por não sustentar nada por tempo suficiente para que funcione. Sem paz não existe capitalização. Poucas pessoas percebem isso cedo, mas todas descobrem tarde demais. Ansiedade é corrosiva para o patrimônio. Quando sua mente está inquieta, você mexe onde não deveria.
Questiona decisões corretas. Age para aliviar desconforto, não para gerar retorno. O dinheiro cresce melhor quando você consegue deixá-lo em paz. E isso exige algo raro hoje: control emotional. Os primeiros 100 mil expõem sua relação com o silêncio. Você consegue ficar sem fazer nada ou precisa agir para se sentir produtivo? Eu sempre ensinei que investir é em grande parte um exercício de autocontrole. O mercado testa sua paciência antes de recompensar sua disciplina. Quem transforma 100 mil em 1 milhão constrói uma vida simples, o suficiente para não precisar interferir constantemente nos investimentos. Menos ruído externo, menos comparação, menos urgência. Renda alta não é sinônimo de riqueza. Esse erro custa décadas. As pessoas acreditam que ganhar mais resolve tudo. Não resolve. Renda é fluxo. Riqueza, reestoque. Se você gasta tudo o que ganha, não importa o quanto ganha, você continua vulnerável. Os primeiros 100 mil mostram se você entende essa diferença. Eles representam estoque acumulado, não salário. Quem transforma 100 mil em 1 milhão não usa o capital para sustentar um estilo de vida maior. Usa para comprar tempo, previsibilidade e escolhas. Quando você usa patrimônio para inflar o padrão de vida, você mata a galinha antes de ela botar ovos. O desejo de provar que deu certo destrói o resultado. Esse é um erro silencioso e profundamente humano. Quando alguém começa a acumular patrimônio, surge a vontade de demonstrar sucesso. Melhor casa, melhor carro, mais sinais visíveis. Mas cada sinal visível tem um custo invisível. Eu sempre observei que quem precisa provar que venceu, ainda não venceu. Porque quem venceu de verdade não precisa provar nada. Os primeiros 100 mil não são um troféu, são um instrumento. Se você os trata como um prêmio, eles desaparecem. Se os trata como uma ferramenta, eles se multiplicam. 1 milhão não chega com um estouro. Ele Sergipe infiltra. Aqui está algo que quase ninguém espera ouvir. 1 milhão não chega no dia em que você percebe. Ele chega antes, em silêncio. Não há fogos. Não há a sensação de vitória imediata. Não há mudança dramática de vida. Na verdade, quando o patrimônio começa a se aproximar desse nível, a vida costuma parecer normalmente. Isso confunde as pessoas. Elas esperavam sentir algo diferente. Esperavam uma transformação emocional. Esperavam que o dinheiro resolvesse conflitos internos. Não resolve. 1 milhão é apenas um número que confirma algo mais importante. Que você construiu um sistema que funciona sem você. E sistemas são discretos. Quando alguém me perguntava como saber se estava no caminho certo, eu respondia: quando você começa a se importar menos. Menos com o mercado, menos com opiniões, menos com comparação. O dinheiro começa a trabalhar porque você parou de atrapalhar. Esse é o ponto em que muitos cometem o erro final. Mexem demais justamente quando não deveriam mexer. O crescimento parece lento, porque agora ele acontece em uma base maior. E quanto maior a base, menos perceptível é a variação diária. Quem entende isso, não se assusta. Quem não entende, sabota. Quanto mais dinheiro, menos decisões. Existe um mito perigoso de que enriquecer exige decisões cada vez mais sofisticadas. A realidade é o oposto. Quanto mais dinheiro você tem, menos decisões você deveria tomar. A maioria das grandes perdas acontece quando pessoas com patrimônio começam a refinar demais o processo. Novos produtos, novas estratégias, novas exceções. Cada exceção adiciona fragilidade ao sistema. O investidor que transforma 100 mil em 1 milhão não está sempre ajustando, está protegendo o que já funciona. Ele entende que o risco não está na simplicidade, mas na tentação de ser brilhante. Quanto mais dinheiro você acumula, mais valiosa se torna a previsibilidade. E previsibilidade nasce da repetição. Humildade é um ativo financeiro. Isso não é poesia.
é matemática comportamental. Humildade impede apostas grandes demais. Impede excesso de confiança, impede decisões irreversíveis. Eu sempre desconfiei de pessoas que se diziam certas demais. O mercado gosta de punir certezas. O investidor inteligente parte do princípio de que pode estar errado e constrói sua vida financeira para sobreviver mesmo assim. Humildade permite esperar, permite errar pequeno, permite corrigir sem desespero e, acima de tudo, permite continuar jogando. O verdadeiro sinal de que deu certo. Vou te dar um critério simples. Se o seu dinheiro te permite dizer não, então ele está funcionando. Não para oportunidades ruins, não para trabalhos que drenam sua saúde, não para pressões externas. O dinheiro que vale a pena não compra coisas, compra OPC. Os primeiros 100 mil abrem a porta. 1 milhão mantém a porta aberta, mas só para quem não se apressa em atravessá-la, exibindo vitória. O jogo não é ficar rico, é não fazer besteira. Se você entendeu algo até aqui. Que seja isto riqueza, não é construída por grandes acertos. Ela é construída pela ausência de grandes erros. Os primeiros 100 mil não são um teste de inteligência. São um teste de caráter, paciência e autocontrole. Quem falha, falha rápido. Quem vence, vence devagar. E vence porque entendeu que o objetivo nunca foi impressionar. Foi permanecer. Seivoca juntar 100 mil reais. E aprender a não estragar isso. O resto acontece quase sozinho. Não porque o mercado é generoso, mas porque você parou de lutar contra a matemática, contra o tempo e contra si mesmo. E essa é a forma mais silenciosa, menos, e mais segura, menos, de vencer.